Olá pessoal, agora adentramos a terceira grande área da filosofia, que é a política. Então, a filosofia política é um campo que busca fomentar questões acerca das possibilidades das noções de governo, ou seja, devemos viver numa monarquia, numa ditadura, numa democracia, qual é a melhor forma de governo parlamentar, oligarquias, do Estado, como que deve funcionar o Estado, que ponto que ele deve intervir, que ponto ele não deve intervir, público e privado, o que é o público, o que é o privado, ética e economia, estritamente relacionados à política. Então, como que a política deve moldar a ação das pessoas, como que deve funcionar a economia, deve ser liberal, neoliberal, comunista, como que deve funcionar isso tudo. Então, a filosofia política é a área que se ocupa de pensar e problematizar todas as questões relacionadas, sobretudo, com a área da política. Tá certo? Então, um primeiro grande escrito que a gente tem relacionado à política é a obra A República do filósofo Platão, que está aqui, como eu falei no vídeo anterior. O Platão, na sua obra A República, ele fala que cada ser humano tem a possibilidade de ter três tipos de alma. A alma concupiscível, que é a alma que age mais pelas paixões, pelos instintos, e essa alma deve ser alocada nas tarefas mais diversas do artesanato e das outras áreas da sociedade. Existe também a alma irascível, ou a colérica, que é a alma que age mais pela ira, pela raiva. E essa alma é própria daqueles que devem proteger a cidade, ou seja, é a alma própria do soldado. E a alma racional, que é aquela que pensa, que reflete, que age quase que sempre pela razão e não pelo impulso. E essa alma, ela se assemelha à alma do filósofo, que é do governante. Porque para Platão, o filósofo deve ser rei ou o rei deve ser filósofo, pois por colocar a razão como sendo a parte mais importante da ação humana, que vai visar o bem comum e não o interesse próprio, a cidade se guiaria da forma correta. Então aqui em Platão a gente já tem esse vislumbre da filosofia política, do que é a política, que é a organização de uma sociedade e como que ela deve funcionar. Que para Platão é tendo o seu rei filósofo, que é aquele que pensa, que reflete, que age sempre sobre a razão, e tendo as almas colocadas dos seres humanos em todas as suas tarefas da sociedade. Tá certo? Essa busca também ela vai ser discutida em Aristóteles. O Aristóteles vai problematizar muito qual regime de político é o melhor, e ele vai falar que a democracia, no caso, seria o menos pior, porque é melhor que o poder esteja na mão de muitos do que de um pouco, o risco seria muito maior. Dando continuidade a essa discussão, no período medieval, a gente então tem a figura da Igreja Católica como principal. Então a ordem papal é o que comanda tudo, seguir a vontade de Deus, e aquilo que o Papa fala é o correto no âmbito político, apesar das discussões, dos debates que se levantam, questões que vão até gerar o protestantismo futuramente. E chegando no período da modernidade, o principal debate que a gente vai ter inicialmente vai ser o dos contratualistas. Os contratualistas são filósofos que estão debatendo o que faz com que o homem saia do seu estado de natureza e entre para a sociedade civil. Ou seja, antes da sociedade civil, o homem é bom, nem mal. A partir do momento que ele entra na sociedade civil, como ela deve funcionar? É possível ser bom, mal, justo ou injusto na sociedade civil? Então eles estão problematizando o que é esse contrato social, o que faz com que a gente se torne um cidadão de determinada cidade, de determinado povo. Aqui nos contratualistas se destacam Hobbes, Locke e Rousseau. O Hobbes vai falar que o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem no estado de natureza, antes da sociedade, ele é mau, ele faz de tudo para ter aquilo que é do outro, e não tem nada que inibe o seu poderio, a sua vontade. Logo, deveriam ser colocadas arestas, e é isso que o contrato social vem para fazer, colocar essas arestas para que todos possam viver em sociedade. Ele vai discutir isso muito nas suas obras, no Leviatã e no do Cidadão, e vai colocar a figura central do rei como este que sabe guiar o seu povo. Já para Locke, o ser humano, antes de entrar para a sociedade, no seu estado de natureza, ele se assemelha a uma folha em branco. Ele não é bom nem mal. Ele é aquilo que o moldam, tá certo? Logo, ele vai defender que nesse processo de socialização é necessário um contrato. Locke vai escrever muito sobre a liberdade dos cidadãos, esse diálogo com as diferenças. E por fim, nós temos o Rousseau, que vai falar muito sobre o bom selvagem. Para Rousseau, o ser humano no estado de natureza ele era bom, mas a partir do momento que a sociedade se inicia sobretudo a propriedade privada, a partir do momento que alguém cerca um pedaço de terra, ali gera um conflito, e isso já por não ser mais de todos,
começam a se debater e a se degladiar sobre aquilo. Por fim, no período da modernidade, podemos destacar também mais uma vez a filosofia de Immanuel Kant. Kant, que vai escrever Pós-Crítica da Razão Pura, que nós falamos quando tratamos de metafísica, é Como eu devo agir, a crítica da razão pura, crítica da... a terceira capacidade de julgar, me fugiu o nome agora. Esqueci, mas enfim, não vou cortar o vídeo porque já está longo. Mas essa segunda crítica, o Kant pergunta como devemos agir, e lá ele vai escrever muito sobre essas possibilidades, vai levar esses assuntos mais à frente, ele vai escrever lá sobre a paz perpétua, livro que até meu orientador do mestrado, o professor Bruno Cunha, traduziu do alemão para o português, sobre a possibilidade dessa paz perpétua, universal, essa teoria que serviu de base para a Liga das Nações Unidas e até mesmo para a ONU atualmente. Tá certo? Vamos ter também uma grande discussão lá depois nos filósofos do idealismo alemão, eles vão debater muito a questão da liberdade, como que ela deve se guiar, e já na nossa contemporaneidade são os mais diversos estudos sobre a política. Então, o que se destaca sobretudo a escola de Frankfurt, que vai debater muito a questão do Marx, do comunismo. Marx escreveu muito sobre economia, sobre o totalitarismo, Hannah Arendt, por exemplo, sobre o capitalismo. A gente pode até voltar lá na modernidade para discutir Adam Smith, que é um economista, mas escreve tratados enormes de filosofia, e vários outros pensadores. Então, dá para vocês verem quanto que a história ela interfere o contexto no pensamento, e que a filosofia política, em síntese, é o campo da filosofia que busca fomentar questões acerca das possibilidades de governo, de Estado, do público e do privado, da ética e da economia, e estritamente relacionados à política, tá certo? Dúvidas, críticas ou comentários aqui embaixo, logo logo continuamos.